Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulista e hoje é dia de começar uma nova sequência de vídeos, só que dessa vez a gente não vai falar de VBA, tá? A gente vai falar de Excel, tudo bem? Então a gente não vai falar de código, a gente vai falar de fórmulas, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental para que você consiga passar naquela entrevista de emprego, trazer resultados consistentes aí no seu trabalho. E eu quero aproveitar para a gente fazer uma lista de exercícios bem legal, bem completa, bem básica inclusive, mas com muito recurso que eu sei que talvez você tenha uma certa dificuldade para aplicar no dia a dia. Bom galera, então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, primeira coisa, você vai pausar o vídeo, vai vir na descrição do vídeo, tá? Então, qualquer coisa, deu dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, eu vou te ajudar, tá? Mas vem aqui na descrição do vídeo, vai lá no final da descrição, e lá você vai encontrar um link para o nosso Drive, tá? E lá no Google Drive, o que você vai encontrar? Você vai encontrar essa pastinha, eu vou até mostrar aqui para vocês agora, tá? Você vai encontrar essa pastinha aqui, olha, você vai ser direcionado para cá. Ok? Nessa pastinha, o que vocês vão encontrar? Um monte de arquivo de Excel, que são os arquivos que a gente utiliza aqui em aula e são pertinentes para vocês poderem acompanhar as aulas aqui com a gente, junto com a gente, tudo bem? E dentro desses itens, vocês vão ter justamente esse item que está selecionado aqui, olha, lista de Excel, lista de exercícios Excel básico, só que eu dou aula de Excel e não de português, mas enfim. Então, galera, esse carinha aqui, vocês vão selecionar eles e vão vir aqui para fazer download desse arquivo. Então, você vai fazer o download, fez o download, você vai conseguir usar e fazer todos os exercícios com a gente ao mesmo tempo, tá? No passado, eu até tinha dado uma parada de usar essa estratégia aqui. No passado, galera, tinha um pessoal que estava tendo uma certa dificuldade, por quê? A pessoa, ela tentava acessar por aqui e editar o arquivo na internet. Se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Ele é bloqueado para isso, tá? Então, você consegue vir até aqui, fazer o download do seu computador e usar no seu computador, baixado, tá? Então, seleciona e faz o download. Fica à vontade para pegar qualquer arquivo que você encontrar aqui. Para todos eles, a gente tem um vídeo explicando como é que funciona, com exercícios super legais. Isso aqui é para vocês, tá bom? Por que eu não deixo editar direto na internet? Já me perguntaram. Porque senão, como fica o próximo aluno que vem depois, né? Então, justamente, aqui é para você coletar o arquivo, fazer o download no seu computador e editar no seu computador, tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer aqui então, galera? Você vai perceber, fez o download do seu arquivo, você vai perceber que você vai ter aqui, olha, 9 guias, tá? Então, a gente tem 9 planilhas, saindo de operações básicas e indo até indireto, que é uma função fantástica e que, na minha opinião, todo usuário de Excel deveria conhecer, tá bom? Bom, por conta disso, essa vai ser uma sequência de 9 aulas focadas em Excel para você conseguir fazer coisas bem bacanas, bem interessantes no seu dia a dia, tudo bem? Beleza, galera, primeiro passo para a gente não ter delongas, a gente vai fazer o seguinte, olha, na guia aqui, exercício 1, operações básicas, nessa lista de exercícios aqui, a gente vai aprender como criar estruturas bastante sólidas para você calcular questões que são básicas no Excel. E o que é uma questão básica no Excel? São as somas, as subtrações, as multiplicações, divisões e afins, tá? Eu costumo, inclusive, considerar a exponenciação e a raiz quadrada como operação básica no Excel, tá? Os matemáticos não briguem comigo, né? Mas eu simplesmente faço a consideração porque você não precisa de uma fórmula para calcular exponenciação ou raiz quadrada aqui no Excel. Você também consegue fazer isso de forma direta. E aqui a gente vai entender um pouquinho 3 situações possíveis, tudo bem? Então, no nosso exercício 1, galera, o que você vai encontrar aqui? Você tem, ao longo de um ano, tá? Então, de janeiro até dezembro, você tem algumas despesas de uma pessoa hipotética. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Essa pessoa, lá em janeiro, por exemplo, gastou R$ 36,54 de água, R$ 1.200 de aluguel, R$ 116,01 de eletricidade e assim por diante, tá? Então, é uma basezinha aí das contas dessa pessoa, tudo bem? E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu quero entender quanto que essa pessoa gastou por mês no total, tá? Então, qual foi o total de despesas
que essa pessoa teve por mês. Para fazer isso, o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso fazer uma soma, tá? E tem duas formas de você fazer uma soma no Excel. Tá? Então, tem duas formas de você fazer uma soma no Excel. Quais são elas? Forma 1, você vai selecionar a célula onde você quer executar essa função. E isso é para todas as fórmulas que você pode usar no Excel. Você vai utilizar o sinal de igual, tá? Então, o igual ele serve aqui para dizer para o Excel que você vai fazer alguma coisa de forma automática. Tá? Então, se você quer fazer alguma coisa automática, seja escrever um texto, fazer uma conta, colocar um número, procurar alguma coisa, não importa, sempre você vai usar esse Excel no começo, tudo bem? Fez isso, o primeiro jeito de fazer é o seguinte, olha, que é o jeito que eu vou chamar aqui de jeito mais difícil, tá? Você vai clicar na célula onde tem o primeiro valor. Então, quanto que a pessoa gastou de água? R$ 36,54. E aí, o que você faria? Você vai vir aqui e vai colocar o sinalzinho de mais, né? Então, para ele fazer essa soma. Vai pegar o segundo valor, mais terceiro valor, mais quarto valor, mais quinto valor, mais sexto valor, mais sétimo valor. Então, percebe que eu fui colocando, clicando na célula, ele vai escrever aqui para mim o endereço, vai colocar o sinalzinho de mais e vai clicar na próxima, falando que, olha, eu quero que você some o que está escrito em C4 mais o que está escrito em C5 e assim por diante. Se eu fizer isso e der Enter, galera, você vai perceber que nesse mês a pessoa gastou R$ 3.682,61. Então, funciona. Por que eu disse que isso aqui é o mais difícil? Porque é o seguinte, galera. Dessa forma, você vai ter que fazer esse maisinho para cada linha que você quer somar. A gente sabe que lá no trabalho da gente, aqui na escola, a gente foca bastante em falar do trabalho, em falar de como você vai atuar, né, no dia a dia. Você vai ter listas que são muito maiores do que essa. Então imagina, você tem lá 1000 linhas para você somar e você ficar ali, linha 1 mais linha 2, mais linha 3, mais linha 1000. Você vai perder um dia fazendo isso. Isso não é funcional, tá? Então, por conta disso, a gente vai para a forma 2, tudo bem? A forma 2, galera, ela é um pouco mais interessante, porque o que você pode fazer aqui? Você pode fazer o seguinte, olha, você pode colocar igual, tá? Então, estou apagando aquela fórmula que eu fiz antes, vou colocar aqui igual, ok? E daí, depois do igual, eu vou fazer o seguinte, ó, vou escrever o que eu quero que o Excel faça para mim. Então, eu vou usar soma e vou abrir parênteses, tá? Então, soma é uma coisa que o Excel sabe fazer, uma função, é uma fórmula. Esse parêntese sempre vai acompanhar todas as fórmulas do Excel, tá? Por quê? Porque dentro desse parênteses vão aparecer os argumentos. O que é um argumento? Eu já falei aqui no canal. Argumento é uma resposta para uma pergunta obrigatória. Como assim? Imagina que você sabe dirigir, você tem um carro em boas condições e abastecido, e eu peço para você me dar uma carona. E aí a primeira pergunta que você vai me fazer é para onde? Ou seja, esse endereço para o qual você tem que me levar é uma informação obrigatória para você me dar uma carona. Isso é um argumento. Então, quando eu falo para o Excel, olha, soma, eu tenho que dizer para ele somar o quê? Senão, ele não tem como adivinhar, né? Então, a ideia do argumento é simplesmente essa, tá, galera? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar de uma vez todas as células. Olha, então eu cliquei aqui na célula da água e vou arrastar, né? Com o mouse clicar, eu vou puxar aqui até a telefonia. Fazendo isso, galera, o que vai acontecer? Ele vai entender que ele tem que somar da C4 até a C10, tá? E eu vou fechar parênteses e dar Enter. Olha que legal, mesmo valor, R$ 3.682,61. O que facilita a nossa vida, né? Então, agora se fosse 1000 linhas, eu poderia arrastar ali até a linha 1000, seria muito mais rápido do que colocando linha 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Tudo bem? Beleza. Aí eu fiz janeiro, agora eu quero descobrir até dezembro. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula onde eu calculei janeiro. Você vai perceber que tem até eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Você vai perceber que tem um quadradinho aqui no canto inferior direito, tá? Isso aqui é a alça de auto preenchimento, ou você pode chamar de ponto de arraste, talvez alguns alunos gostam de chamar assim, tá? O que você vai fazer? Você vai vir nesse quadradinho mais forte aqui no cantinho e vai colocar o mouse em cima dele,
você vai perceber que o cursor ele muda, né? Então ele é esse mais branco, normal aqui do Excel. Quando você colocar o cursor ali, vai virar esse maisinho mais fininho, preto. Quando chegar nisso, você vai clicar, segurar e arrastar para a direita, puxando até dezembro. E olha a mágica acontecendo, ele já calculando todas as somas ali para você, tá? Então, assim você consegue ter resultado bem interessante, resultado bem prático já na cara, tá? Sem precisar ficar aí sofrendo ou escrevendo a fórmula todas as vezes. Beleza, galera? Então, se deu dúvida, se deu dificuldade, pausa o vídeo, tenta de novo, volta até você chegar nessa condição aqui. Não conseguiu de jeito nenhum, deixa nos comentários, eu vou te responder, eu vou te ajudar. Tudo bem? Ótimo. O que você vai ter aqui do lado direito? Agora, aqui o meu raciocínio, galera, é diferente, tá? Aqui o meu raciocínio é o seguinte, olha que interessante, eu quero saber quanto que eu gastei no ano inteiro com água. Então, se eu somar todos os gastos de água, quanto que eu investi do meu dinheiro com água? Quanto que eu investi com aluguel? Quanto que eu investi com eletricidade? Assim por diante, tá? Então, percebe que eu estou dividindo. Galera, um apêndice aqui. Eu estou usando um exemplo genérico, tá? Nas aulas, eu tenho essa obrigação de usar um exemplo genérico, por quê? Eu não sei exatamente qual é a área da sua atuação. É lógico que eu foco muito em falar sobre empresa, indústria, porque é a minha área de conforto, digamos assim, porque é onde eu sempre trabalhei, é o tipo de empresa que eu atuo até hoje, que eu atendo até hoje pelas nossas consultorias e treinamentos. Mas Excel serve para todo mundo, tá? Então, por conta disso, aqui eu estou usando um exemplo genérico. Mas onde que isso aqui seria útil, tá? Onde que você vai usar coisa parecida com essa? Quando você trabalha com contabilidade, por exemplo, você vai usar coisas parecidas como essa. Lógico que muitos outros recursos também, tá? Estou pensando aí no básico. Quando você trabalha ali com a gestão financeira da sua empresa, tá? Por quê? Lá na sua empresa tem contas, que às vezes as empresas chamam de budget, que nada mais é do que orçamento. E aí você tem o tanto de orçamento que você tem para o departamento de produção, tanto de orçamento que você tem para o departamento de RH, de compras, de vendas, de logística e assim por diante. E aí a gente quer controlar isso acontecendo. Então percebe que é a mesma lógica, só que ao invés de despesas, você vai ter aqui os departamentos. Por exemplo, você pode ter a mesma coisa com relação à gestão de projetos. Você pode ter a mesma coisa em diversas situações aí do seu trabalho, tá? Então, essa lógica, apesar de aqui estar sendo apresentada de forma genérica, ela é muito bacana e muito replicável no seu dia a dia, tudo bem? Beleza, galera, só que eu falei o seguinte, eu falei que existem 3 formas de fazer. Eu mostrei para você até agora 2. Primeira forma, a gente pegou e fez item 1 mais item 2 mais item 3. Segunda forma, a gente escreveu igual a soma e selecionou tudo de uma vez. E a gente tem um outro jeito um pouquinho mais fácil ainda. Você pode fazer o seguinte, você pode selecionar, tá? Selecionar, tanto funciona na vertical, como eu estou fazendo, quanto na horizontal. Detalhe, para isso funcionar legal sem nenhum erro, é legal que você não tenha espaço entre as linhas. Percebe que aqui, olha, eu tenho essa linha 11 aqui que está em branco, isso não é legal para esse método, tá? Por isso que aqui embaixo eu usei igual a soma. Mas você pode vir aqui, olha, selecionar, porque aqui está coladinho, e fazer o seguinte, no seu teclado você vai apertar o botão Alt e o botão igual. E olha a mágica, ele já vai fazer todas as somas para você automaticamente. Esse é um recurso que a gente chama de autossoma, tá? Então, Alt mais igual, ele vai fazer justamente isso. E o que ele fez ali dentro? Ele escreveu soma de C4 a N4, exatamente a mesma estratégia que a gente usou aqui embaixo, só que ele fez isso de forma automática para você, tudo bem? Então isso, galera, funciona, isso traz um recurso bem legal para você, tá? Se você quiser agora descobrir quanto que você teve de total no ano de despesa, você pode só arrastar aqui para o lado, pegando também ali o total, e eu vou descobrir que essa pessoa teve 45 mil reais de despesas aí no ano, tudo bem, galera? Então olha que interessante, assim a gente consegue determinar com bastante velocidade essas contas. Beleza? Já conheci o recurso de autossoma? Já conheci esses 10? Deixa aqui no comentário, isso vai ajudar a gente também a limitar ou delimitar, na verdade, o nível aqui das aulas para vocês, tá bom? Isso ajuda bastante, gente. Então, quanto mais vocês interagem com a gente,
melhor a gente consegue construir as aulas aqui de forma mais interessante justamente para vocês. Tudo bem, galera? Beleza, vamos lá. Exercício número 2, tá? Então é uma continuação. E vocês vão perceber que eu já deixei umas formulazinhas aqui bem simples, que já puxou os valores que a gente copiou lá em cima aqui para baixo, tá bom? E o que a gente vai olhar, galera? Eu quero saber agora, e no final das contas, essa pessoa ficou no positivo ou no negativo? Olha a pergunta, a pessoa ficou no positivo ou no negativo no fim do ano? Então, para isso, eu vou considerar o seguinte, né? Eu deixei aqui para vocês a receita dessa pessoa. Então, essa pessoa aqui eu estou imaginando um autônomo, tá? Uma pessoa que trabalha por conta, que a gente diz, e ela tem uma renda ali flutuante, né? Então ela está variando na casa ali de 3.000, 2.800, 3.500, né? E eu quero descobrir como que essa pessoa está vivendo aí, se ela está no positivo ou negativo. Como que eu faço isso, galera? Isso aqui é fácil, olha. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui nesse saldo, tá? Então tem aqui esse saldo, vou colocar aqui o igual, vou fazer, olha, as entradas, né? Ou seja, a receita, que é o verdinho, menos as despesas. Quanto que eu ganhei, menos quanto eu gastei. E eu vou perceber, olha, no primeiro mês deu ruim, né? Essa pessoa gastou R$355 a mais do que ganhou, tá? Então essa pessoa fechou no vermelho ali. Vou arrastar aqui para o lado, olha. Vou arrastar aqui para o lado e você vai perceber que isso aconteceu todos os meses, né? Então essa pessoa aqui, infelizmente, ela só teve, na verdade, ali o mês de março que essa pessoa fechou no verde, que fechou ali acima, né, de R$0, fechou no positivo, que ela sobrou R$55 para ela, mas ela se lascou, digamos assim, em vários outros meses. Então, mas olha que interessante, galera. A gente com uma facilidade grande, eu não estou usando nada de avançado aqui, eu estou usando apenas recursos básicos, mas eu já consigo começar a analisar cenário. Tá? Isso é legal. Isso reforça uma questão que eu falo muito com os alunos, tanto nas turmas quanto nos particulares, que é o seguinte: não, o que conta de verdade não é a fórmula que você conhece ou a quantidade de recursos que você conhece do Excel ou qualquer outra ferramenta. Não importa se é Excel, Power BI, se é calculadora, papel e caneta. O que importa é realmente a sua habilidade analítica. É isso que vai trazer resultado, tá? De nada adianta você ser o cara mais habilidoso com Excel, conhecendo todos os recursos, se você não sabe analisar os dados que você está trabalhando. Tá? Então, sempre tenham esse olhar. Não importa se você está usando recursos simples, mas sempre tentar aprender alguma coisa com aqueles números. É isso que vai trazer resultado. Inclusive, é isso que vai te ajudar a ter remunerações mais interessantes, seja trabalhando como CLT ou como PJ, autônomo, aí, pela sua própria conta. Tudo bem, galera? Então, olha que interessante. Dessa forma, fica muito mais fácil para você poder trabalhar com esses valores, com essas situações, tudo bem? Então a gente descobriu como é que funcionou aí o saldo final dessa pessoa, beleza, galera? Ótimo! Terceiro exercício, aqui a gente vai mudar um pouquinho, mas ainda falando de contas simples, tá? A gente tem o seguinte, olha, um estoque, galera, então um controlezinho básico de estoque, básico. O que a gente tem ali? Olha, tenho 5 produtos, uma geladeira, um forno, geladeira, um fogão, um forno elétrico, uma mesa e uma cadeira, tá? E aí eu tive entradas desses produtos. Então, entraram 300 geladeiras e eu vendi 150. Eu quero descobrir quantas geladeiras sobraram, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Igual, para fazer uma coisa automática, entrada menos saída. Percebe que não tem diferença do que a gente fez aqui em cima. Enter. Vou arrastar aqui isso para baixo. Percebe? Olha o jeito que eu fiz, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tinha feito ali o primeiro, né? Vou selecionar aqui esse resultado. Vou vir aqui nesse quadradinho. Ao invés de puxar, o que eu fiz? Eu dei 2 cliques e ele já vai preencher todos os resultados para mim. Então, olha que legal, galera. Assim eu consigo montar uma estrutura bem prática, né? Que traga um resumo bem legal para minha situação, tá? Isso daqui pode parecer muito básico, tá? Dependendo aí da sua experiência com o Excel, mas eu tenho vários clientes que compram planilhas desse tipo, para ser bem sincero com vocês, tá? Às vezes com um mecanismo um pouco mais automatizado, coisa do tipo, mas o que eles querem é esse tipo de solução. Tudo bem? Então, percebe, olha o que eu estou dizendo para vocês, mesmo que você vá usar Excel para fazer renda extra, que é uma coisa que eu defendo, né? Inclusive que a minha empresa faz também, o que você vai fazer?
você vai tentar entender qual é a necessidade do seu cliente e não tentar trabalhar com um recurso ali mais, sei lá, high-tech, né? Lógico que se você puder usar recursos melhores, isso é ótimo, mas o que o seu cliente está pagando é pela solução, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Tudo bem, galera? Então, terceiro exercício, bem simplesinho, uma subtração aí para gerar o nosso controlinho de estoque, tudo bem? Quarto exercício, galera. Quarto exercício é o seguinte: eu tenho ali um grupo de colaboradores, tá? E aqui prestem atenção, muitos alunos erram isso daqui, galera. É impressionante a quantidade de alunos que chegam nas aulas e me dizem que tem uma segurança muito grande no Excel e erram esse exercício aqui, tá bom? Ou até acertam sem saber o que estão fazendo, tá? Então, isso daqui é bem importante. O que eu tenho aqui, galera? Tem uma quantidade de colaboradores, eu tenho o salário de cada um deles, de 2023, tá? Então, eu tenho lá da Ana, o Pedro, o Luiz, assim por diante. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar 15% de aumento para todos esses colaboradores. Então, todo mundo, para 2024, ganhou 15% de aumento, tá? E eu quero calcular o salário novo dessas pessoas, tá? Então, eu quero calcular o salário novo dessas pessoas. Como que eu faço isso? Tem duas formas que você pode utilizar, que são práticas e vão te ajudar, tudo bem? Forma 1, a minha favorita. É assim que eu sempre resolvo isso daqui, ou situações parecidas, tá? Você vai fazer o seguinte, olha, igual, para dizer que eu vou fazer uma coisa automática, vai pegar o salário antigo, ou seja, seu valor base, vai multiplicar, para isso eu uso o asterisco, abre parênteses, por 1 mais, porque é um aumento, tá? Se fosse um desconto, por exemplo, seria 1 menos, tá? Esse valor aqui. Então, olha o que eu fiz. Peguei valor base, 4.460,53 centavos, que é o salário da Ana em 2023, vezes asterisco 1. O que é esse 1, galera? Esse 1 representa o salário antigo. Então, o salário antigo mais 15%. É isso que eu estou fazendo dentro desse parênteses aqui, tá bom? Vou dar Enter e olha que legal. Eu sei que a Ana, com um aumento de 15%, vai passar a ter um salário de R$ 5.129,61. Então, aplicou aí o aumento para ela, tá? Só que tem um problema, que é aqui que o aluno erra, tá bom? Então, atenção, é aqui que o aluno erra. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui para baixo. E olha que chato, todos os outros funcionários ficaram sem aumento. Então, olha que coisa, a Ana recebeu 4.400, foi para 5.100. Agora, o Pedro, 3.200, 3.200. O Luiz, 3.100, 3.100. Então, não teve mudança. Por que o Excel acertou o primeiro e errou os outros, sendo que isso não aconteceu nas outras coisas que a gente fez até agora? Por conta de um conceito muito importante, que é o conceito de referência relativa e referência absoluta. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com uma referência que é relativa. O que isso quer dizer? Na primeira linha, o que ele considerou? C34, salário, e F34, aumento. Perfeito. Na linha de baixo, o que ele considerou? C35, salário, isso está certo, só que F35 como aumento está errado. O F tinha que continuar sendo 34, tinha que continuar sendo o 15%. Percebe que esse vermelhinho aqui, ou rosinha, sei lá, ele acabou vindo para a linha de baixo. Isso não poderia ter acontecido. Se eu vier aqui embaixo pegar o último, você vai ver que olha onde está o vermelhinho pegando zero. Por isso que está dando zero de aumento, porque eu dei zero ali de porcentagem, tá? Como que eu conserto? Vamos fazer esse ajuste. Você vai vir aqui na primeira, você vai vir aqui no F34, vai clicar aqui no meio dele e vai colocar um cifrão, vai colocar um sinal de cifrão entre o F e o 34. Então ficou F cifrão 34. O que você está falando para o Excel quando você faz isso? Você está dizendo para ele o seguinte: olha, Excel, quando você arrastar para baixo, você não vai mudar a linha. Você vai deixar essa linha, como a gente chama, congelada ou travada. Tá? Então, quando arrastar para baixo, você vai continuar considerando sempre a linha 34. É isso que eu quero. Então, Enter e vou tentar arrastar novamente. Olha, nem precisa apagar, tá? Você pode só arrastar em cima. Olha que legal. Agora os aumentos todos funcionaram. Agora todo mundo está recebendo 15% de aumento. Você vê aqui, olha, continua apontando para o F34. Então, é para isso que serve o cifrão ali dentro da sua forma.
Tudo bem, galera? Ótimo. Lembrando, deu dúvida, pausa o vídeo, volta, tenta fazer, chega na condição do exercício. Deu dificuldade, chama a gente aqui nos comentários, tá bom? Quinto exercício, galera. Quinto exercício é o seguinte, vamos lá. Eu tenho os mesmos colaboradores e aí, o que eu quero saber aqui, olha, eu tenho, esses colaboradores são vendedores, tá, na minha empresa. E eu fui lançando aqui quanto que cada vendedor vendeu por mês. Tá? Então a Ana vendeu 9 mil, quase 10 mil, o Pedro vendeu quase 4 mil, o Luiz vendeu quase 8 mil reais ali e assim por diante, isso em janeiro. O que eu quero saber? Eu quero saber o faturamento médio de cada vendedor. Tá? Então eu quero saber na média quanto cada vendedor vendeu. Para isso é muito parecido com a soma. Eu vou fazer o seguinte, olha, igual a média, lembrem que tem acento, tá? Então é igual a média com acento, abriu parênteses, vou selecionar aqui janeiro e vou selecionar até dezembro, olha. Então C48 até N48. Fechou parênteses e enter. Então na média a Ana vendeu R$ 5.900 ali cada mês. E eu vou arrastar para baixo. Eu vou ter a média de todos os meus vendedores. Olha que fácil, galera. Olha que simples para você avaliar isso. Aí você vai falar, Lucas, mas isso é muito simples. Onde que eu vou usar isso? Vai usar toda vez que você quiser analisar comportamento, por exemplo. Eu estou aqui, olha que interessante, galera. Não subestimem recursos simples, tá? Isso é um recurso simples de se aplicar. Mas aqui eu poderia pensar, poxa, peraí, por que eu tenho uma flutuação tão alta? Por que eu estou falando flutuação alta? Porque ó, a Ana vendeu 5.900. Aqui, deixa eu até ver quem é um vendedor aqui. O Luiz, ele vendeu 6.000. Se eu for pegar, olha, a Joana vendeu 6.100. Então percebe que 6.300 aqui também, olha, no Paulo, tá? Então, Paulo, a Jéssica, eles venderam ali de 5.900 a 6.300. Um range pequeno, né? Então, ou seja, próximo, tá? Agora, por outro lado, alguma coisa aconteceu que o Maurício só conseguiu vender 4.000, 3.900 ali, né? Se eu for pegar o Pedro, vendeu 4.800, né? Então, por que tem gente que está vendendo mais, por que tem gente que está vendendo menos? Então, olha o tipo de avaliação que você consegue fazer. Será que se eu conversar com esses vendedores que estão vendendo mais, eu aprendo alguma coisa, eu entendo se ele tem um padrão, se tem alguma coisa que ele faça, uma estratégia de venda que ele faça, que deu para eu padronizar na minha empresa, fazendo todo mundo vender mais? Olha o tipo de pergunta, galera. Então, não subestima recursos simples, tá? Tem muita gente por aí que eu vejo sofrendo porque quer usar o recurso da NASA, ok? Então, não sofram com isso, beleza? Então, deixando a dica aqui para vocês como faz, fácil, e como você consegue trazer resultado prático. Pensa você lá fazendo a apresentação para o seu chefe e falando para ele justamente desse jeito que eu estou te fazendo, trazendo informação e não números. Traz informação e não números. Aquela questão que as pessoas falam de que a gente toma decisão com base em dados é errado. A gente não toma decisão com base em dados, a gente não toma decisão com base em números. A gente toma decisão com base em informação. E a informação é algo que eu aprendi, aí sim, com base em dados. Então percebe que tem um processo ali no meio. Não pula esse processo, tá? Não pula isso. Beleza, galera? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho um último exercício 6 aqui, que é bem legal, que é o seguinte. A gente vai construir, pessoal, uma conta de e-mail aqui para os nossos colaboradores, tá? Então, o que eu tenho aqui, olha, até deixei um exemplinho aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, colaborador Lucas, sobrenome Araújo. Como que tem que ficar o e-mail dele? laraújo@alfa.com.br, tá? Então, isso que eu quero construir, automático. Então, o que ele fez? Ele pegou a primeira letra do nome e o sobrenome. E com isso, ele colocou ali depois completando @alfa.com.br. A gente vai fazer isso passo a passo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que coletar a primeira letra do nome da pessoa. Então, vou olhar aqui para Ana. Como é que eu faço para pegar a primeira letra? Você vai fazer isso aqui, ó. Igual a esquerda, abriu parênteses. O que faz essa fórmula? Ela lê um texto e coleta um número de caracteres da esquerda para a direita. Então, ele pede, qual texto você quer que ele leia? O nome, tá?
ponto e vírgula para separar argumentos, o número de caracteres que você quer que ele colete, número 1. Por quê? Eu vou pegar a primeira letra do nome, tudo bem? Fechou parênteses, enter. Olha lá, já apareceu o A. Se eu arrastar, nem precisa fazer isso, mas só para você entender aqui, tá? Se eu arrastar aqui, olha que legal. No Pedro, ele puxou P. No Luiz, ele puxou L. No Maurício, puxou M. Na Joana, puxou o J. Então tá certinho, tá bom? O que eu tenho que fazer agora, galera? O próximo passo é juntar essa letra com o sobrenome. Como que eu faço para juntar a letra e o sobrenome? Eu vou usar isso daqui, olha. Vou vir no final aqui da minha fórmula, vou colocar o E comercial e vou clicar aqui no nome. Então, junta. E comercial serve para isso, para juntar parcelas de texto. Tá? Então, E comercial serve para juntar parcelas de texto. Tá? Então, fazendo isso, olha, A Silva, Ana Silva. P, vou arrastar aqui para baixo, ó. Pronto. P, Ferreira. L, Carrara, e assim por diante, tá? Então, tá ficando legal, tá chegando mais perto. O que tá faltando agora? Colocar o @alfa.com.br. Como que eu faço isso? Vou vir no final de novo, outro e-comercial, porque eu tô juntando outra parcelinha de texto, e vou escrever dentro de aspas, porque isso aqui é um texto fixo. Vou colocar dentro de aspas. E aí vou colocar ali, olha, alfa.com.br e fecha aspas. Dei enter, olha lá, asilva@alfa.com.br. Arrastei para baixo, pferreira@alfa.com.br, L Carrara, M Honori e assim por diante. Beleza? Uma outra condição, galera, que a gente precisa considerar no nosso padrão ali em cima, as letras estão minúsculas. Tá? No nosso padrão as letras estão minúsculas. Como que eu faço para colocar isso aqui minúsculo, com cara de e-mail mesmo? Você vai vir aqui no começo, tá? Então percebe que eu estou fazendo tudo bem passo a passo, pessoal. Vai vir aqui no começo, ó, ficou igual, tá? Então igual tá aqui à esquerda. Antes do E do esquerda, eu vou escrever assim, olha, minúscula. Não se esquece do acento ali no U, tá? Minúscula, abre parênteses. O esquerda vai ficar depois disso, aí no final você vai fechar parênteses. Olha lá, A Silva minúsculo, arrastei para baixo, tudo minúsculo, tudo bonitinho ali para você. Bacana, né, galera? Bom, eu vou deixar aqui para vocês poderem testar, poderem experimentar esses exercícios. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre somas e contagem, tá? Então a gente inclusive vai ter um gráfico aqui para a gente poder analisar um pouquinho dessa situação, discutir um pouquinho sobre como isso funciona, como isso é interessante para você. Beleza, galera? Bom, muito obrigado, até a nossa próxima aula. Não se esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo de Excel e de VBA aqui para você poder continuar se desenvolvendo com a gente. Muito obrigado, até a próxima aula.